Boa noite, irmãos. Vamos iniciar o nosso estudo bíblico, na nossa caminhada nos profetas menores. E semana passada nós iniciamos, demos uma sondada, na cronologia, quem era contemporâneo de quem. E os irmãos quiserem ver, depois está no nosso Facebook, está no YouTube também, já colocamos no YouTube da igreja. E hoje daremos prosseguimento a mais uma característica dos profetas, Então vamos iniciar agradecendo a Deus pelo dia de hoje, dia agradável, chuva, um tempo fresquinho, não está aquele frio forte, mas está um tempo assim agradável. Oremos. Pai, nós te agradecemos pelo dia de hoje, te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é o nosso Salvador, o Senhor da nossa vida. Te agradecemos, ó Pai, pela nossa família, pela salvação e pelo fato do Senhor nos ter trago até a tua casa em segurança para podermos, ó Pai, estudar sobre a tua santa palavra. Te pedimos que o Senhor abençoe a cada irmão que estará ao alcance da tua palavra, que o Senhor venha iluminar os corações para poder compreender a tua palavra e, através dos ensinamentos dela, possa colocar em prática para a glória do teu nome. Essa é a nossa oração, que nós fazemos gratos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Então, semana passada nós falamos sobre uma cronologia, dos profetas, onde eles atuaram, quem foi contemporâneo de quem. Hoje a gente vai dar mais um passo dentro desse estudo, e hoje nós iremos falar sobre o contexto histórico dos profetas. Qual o contexto histórico? Eles atuaram dentro de que período? E a gente vai usar como texto básico hoje o texto de Malaquias 4, de 1 a 6. Eu convido aos irmãos para abrirem a palavra do Senhor no livro do profeta Malaquias, capítulo 4, verso 1 ao verso 6. Hoje não temos a cola na projeção. Malaquias chegar em Mateus e só voltar, que é Malaquias. Antigamente, entre Malaquias e Mateus, existia 4 páginas em branco. A gente tem que estar falando antes de coisas antigas. As Bíblias antigamente tinham 4 páginas em branco, simbolizando os 400 anos em que não houve profeta. Mas hoje em dia eles não fazem mais isso não. Hoje em dia, para economizar, eles só deixam uma parte em branco e já começa a outra. Todos acharam? Vou fazer a leitura, peço aos irmãos que acompanhem. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Palavra do Senhor. Então nós vamos ver, a gente usou esse texto, fala de um profeta, que viria, aqui está falando do Elias, que viria antes do terrível dia do Senhor. Aqui ele está falando de Jesus Cristo, que toda a profecia do Antigo Testamento sempre vai convergir para Jesus Cristo.
Então nós temos ali na nossa introdução, ali está falando que o nosso Deus, ele é o Senhor da história. Durante toda a história da humanidade, tá? Ele tem o controle, nada passa desapercebido do Senhor. Então nada foge do seu controle. Então ele dirige, está escrito ali, o desenrolar dos acontecimentos como um instrumento a serviço dos seus eternos propósitos. Nós podemos ver isso lá em Abacuque, daqui a pouco a gente vai falar sobre ele. Em Abacuque, quando nós fizemos aquela série de exposição em Abacuque, que ele pega os caldeus, tá? Que são os babilônios, né? Os neobabilônios naquela época eram considerados os neobabilônios. Ele pega aquele povo para fazer o quê? Para disciplinar a Israel. Então ele tem os seus propósitos na humanidade. Talvez a gente não saiba qual é o propósito dele, mas ele tem, tá? Na nossa história, na nossa vida, ele sempre tem um propósito. Então, ao estudarmos sobre a vida e a mensagem dos profetas, devemos tecer como pano de fundo tanto o contexto social, cultural, econômico, político, como narrativa inspirada, que é a Bíblia. Então não podemos, eu falo isso não só dos profetas, mas todo o texto bíblico, nós temos que sempre levar em consideração contexto social, tá? Contexto cultural, contexto econômico e contexto político. A gente vê isso muito quando a gente tem visto muito isso quando nós fazemos a série de exposição bíblica, porque nós contamos o que está acontecendo, aquele pano de fundo, para que ao iniciarmos e dermos sequência, a gente vai começar a entender o porquê que acontece aquilo ali. Então não tem como a gente tirar esses contextos da narrativa bíblica. Então Deus dessa forma que estudaremos com melhor proveito os 12 últimos profetas do Antigo Testamento, que são os profetas menores. Então a gente vai iniciar falando sobre cada período em que eles atuaram, tá? Então primeiro a gente vai falar sobre nos tempos da dominação assíria. Aí, vamos voltar, apertei demais. Então a gente vai ver que a civilização egípcia, ela domina o mundo antigo, e vamos ver que os egípcios, eles eram muito avançados, tá? Reza a história, reza a lenda, que quem inventou a pizza não foram os italianos, no Egito já faziam. Eu não duvido, porque eles já se maquiavam, então a maquiagem que as irmãs usam hoje em dia, os egípcios que criaram. Se a gente for parar para olhar, muitas coisas que existem hoje, eles que criaram. Então, eles dominavam o mundo antigo. Eles eram uma grande potência, e foi isso por um longo período. Se a gente for estudar a história antiga do Egito, vamos ver que existiam dinastias. Dinastia 1, dinastia tal, 19. Então existiam dinastias. Então foi um longo tempo. E lá no seu auge, foi usada por Deus como berço da nação israelita. Como assim, pastor? O povo, ele chega ao Egito através de quem? De José. Todo mundo conhece essa história, né? José, os irmãos. Olha só os propósitos de Deus na história. José, o sonhador, né? Ele acaba gerando ciúme dos irmãos. Os irmãos pegam ele, vendem como escravo, fala para o pai que ele morreu. José vai parar lá no Egito, e daqui a pouco José está como o braço direito do faraó. E quem aparece lá? Deus proporciona esse momento em que os irmãos encontram José. E José faz o quê? Não, vem para cá, vocês estão passando fome, vem para cá. E ali começa o povo a crescer. Aí o texto bíblico, ele é bem enfático quando fala assim: e veio um faraó que não conhecia o Deus de José. E começaram o quê? Esse povo está crescendo muito. Daqui a pouco vão dar um golpe de Estado e vão tomar o Egito. Então vamos fazer o quê? Coloca como escravo. E colocaram eles como escravos. Quanto tempo de escravidão? Os irmãos lembram? 400 anos. Olha só quanto tempo.
Eles ficaram andando 40 anos no deserto. Talvez eles vão falar assim, é muita coisa. Agora imagine ficar 400 anos sendo escravo do povo egípcio. Então, lá no Egito que é o berço da nação israelita, porque lá Deus separa o povo, liberta o povo, e ali eles formam a nação. Mas o Egito, a despeito de sua glória e ciência, acabou sucumbindo à dominação dos assírios, que conquistaram territórios desde a Mesopotâmia até o norte da África. Então, assim Deus fez o quê? Puniu o Egito, que foram o quê? Os opressores de Jacó. Deus não deixou impune o Egito, assim como ele fez com quem? Com os caldeus. Abacuque chega e fala: Senhor, o povo aqui está terrível. Aí Deus fala assim: vou pegar um povo mais terrível para disciplinar vocês. Aí ele reclama: mas Senhor, como que o Senhor vai usar um povo mais ímpio do que o nosso povo? Ele: pode ficar tranquilo, que quando eu baixar minha mão sobre eles, não vai sobrar nada, ninguém vai mais lembrar deles. E foi o que aconteceu. Depois Deus vai e acaba com os caldeus. Fez a mesma coisa com os egípcios, que oprimiram o povo de Israel. Mas o Senhor disciplinou também Israel e Judá pelas mãos dos assírios devido à apostasia. Eles começaram a idolatrar, a fazer idolatria, eles abandonaram a aliança. A gente vai olhar sempre esse contexto no livro dos profetas menores. O povo ele tem uma aliança com o Senhor, com Deus, e o que eles fazem? Eles abandonam. Quando chegar no profeta Oséias, e eu gosto de olhar para depois, eu já sou esquecido, depois o pessoal fala assim: o pastor está falando coisa errada, então eu vou olhar aqui primeiro, para isso. O profeta Oséias, Deus manda ele casar com uma mulher, tá? Aí ele fala que é uma prostituta, para mostrar, e quando a gente entrar nesse texto a gente vai falar mais sobre ele, a gente vai falar agora, para mostrar o que? A infidelidade do povo. A infidelidade do povo. É tanto que Deus chama o povo, fala que o povo está adulterando. Como que o povo está adulterando? Por quê? Ele quer dizer que o povo tinha uma aliança, um compromisso com ele, mas o povo estava deixando ele de lado por outros deuses. A gente vai ver isso lá em Josué. Aquele texto que nós usamos no meio da família: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Antes disso, Josué fala assim: vocês sabem quem é o Deus, tal, vocês têm seguido outros deuses, o que importa é que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se vocês quiserem vir, vem. Se vocês quiserem, porque o povo já estava na terra prometida, mas o que eles fizeram? Eles começaram, ao invés de tirar os deuses estranhos, começaram a agregar, começaram a seguir outros deuses. Então o povo ele era muito fácil de seguir outros deuses. Hoje em dia, talvez alguns cristãos, eles não adorem outros deuses como esses lá da Bíblia, escultura, mas adoram outros deuses, dinheiro, status, e daí vai, né? E o Senhor sempre chama o povo ao arrependimento. Ele fala: se você não se arrepender, vai ter consequência. E ele levanta o egípcio, ele levanta o assírio, para poder o quê? Disciplinar o povo, a Israel e o povo de Judá. Então, nesse contexto, surgiram alguns mensageiros do Senhor, que são os profetas, conclamando o povo ao arrependimento. Pode reparar que sempre tem essa ênfase ao arrependimento, mostrando que a ascensão dos assírios viria como extensão do seu próprio braço, ou quer dizer, a disciplina do Senhor, caso eles não se arrependessem. Aí nesse período da dominação assíria, tá? Vamos ver quais são os mensageiros. Primeiro Oséias, o próprio Oséias, né? Ele atuou no Reino do Norte, no governo de Jeroboão II, entre 782 a 753 a.C. Israel vivia uma prosperidade muito grande nessa época. A economia de Israel, eu acho que vamos colocar assim, que o PIB de
devia ser o mais alto possível. Mas enquanto eles estavam prosperando financeiramente, economicamente, a vida espiritual de Israel estava lá embaixo. Estava lá embaixo. Então, o que acontece? Eles estavam com essa falência espiritual. Então, poucos anos após suas advertências, os assírios invadiram e deportaram os israelitas. Tá? Então, Oséias chega nesse período. A gente vai falar dos períodos, porque eu não quero entrar em cada profeta, porque conforme a gente vai estudando, cada quinta-feira vai ser um profeta, a gente vai falar melhor do livro do profeta. Aqui é só para a gente ter um parâmetro, tá? No contexto histórico deles. Aí de Oséias, a gente vai para... Deixa eu ver se vai funcionar. Foi. Joel, profeta Joel. Então, Joel ele já profetiza entre 835 a 796 a.C. Ele profetiza durante a infância do rei Joás. Lembra que eu falei que, os irmãos vão lembrar que semana passada eu falei que os profetas, eles são contemporâneos de alguns reis que nós encontramos lá em Crônicas. Porque muita gente acha que sim, Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, aí vem Samuel, Reis, Crônicas. Aí o pessoal acha assim, essa sequência, quando chega lá nos profetas menores, significa que a história rodou tudo isso. Mas não, a Bíblia, ela não é, como posso dizer, ela não é sequencial. Não significa porque os profetas estão lá no final do Antigo Testamento que eles foram os últimos livros escritos. Ao contrário, eles foram contemporâneos de vários reis. Nós vimos aqui Jeroboão II. Se os irmãos chegarem em casa, forem ler o livro dos reis, vão encontrar lá Joás, onde Joel profetizou. Então, as suas profecias tiveram como base um devastador enxame de gafanhotos. Todo mundo sabe esse texto, né, dos gafanhotos, ocorrido nos arredores de Jerusalém. Então, nesse contexto, estava se formando um barril de pólvora próximo à Palestina. Quem era esse barril de pólvora que estava começando a se formar? Era o povo assírio. Povo assírio. Então, na visão de Joel, o ataque dos gafanhotos viera como alerta divino para acontecimentos futuros. Deus, ele manda aquele enxame, né, de gafanhotos. É enxame, né, que fala? Enxame de gafanhotos, para mostrar o que aconteceria quando os assírios chegassem. Olha Deus já mostrando, falou, ó, se arrependam, porque se vocês não se arrependerem, tá vendo esses gafanhotos aqui? Vai vir um povo igualzinho a gente. E tem muita gente, né, que pega esse texto de Joel, né, dos gafanhotos, e fala, não, daqui são demônios, não sei o que, não tem nada a ver com isso, irmãos. Ah, tem um corpo migrador, são espécies de demônios, que não existe nada disso, tá? Isso daí não é isso. Era gafanhoto mesmo, que Deus estava mostrando como viriam os assírios. Existem esses tipos de gafanhotos? Existem, tá? A gente vai olhar que não existe só um tipo de cachorro, existem várias raças. Mesma coisa do gafanhoto. Formiga também, todo mundo conhece, né? Tem saúva, tem aquela de açúcar, tem não sei o que, mesma coisa do gafanhoto. Então vinha esses enxames de gafanhotos e Deus mostrando, ó, se conserta. Mas como eu falei que não vou entrar muito no assunto dos livros, só. Aí depois dele veio Amós, profeta Amós. Então vimos que Oséias, ele atua no reino do norte. Na época, Roboão, ele divide o reino. Davi, ele junta. Salomão vem, dá prosseguimento. Roboão, filho de Salomão, faz o quê? Divide. Reino do norte e reino do sul. Um é Judá, outro é Israel. E então ele atua no reino do norte, no governo de Jeroboão II. Joel, ele profetiza durante a infância do rei Joás, tá? Aí vem Amós. Amós, ele é do interior, é um profeta do interior, brincando, tá, irmão? Estou fazendo uma brincadeira aqui. Ele era aquele caipira,
devia ser aquele profeta que ia para a roça de manhã cedo, acordava com as galinhas, que nem falam por aí, né? Cuidava do campo lá, fazia o que tinha que fazer, tal. Então ele era do interior de Judá, que era o reino do sul. Então ele foi enviado para pregoar em Samaria, que era o reino do norte. Olha só, ele sai de um reino para ir para outro, que era uma cidade marcada pela luxúria e imoralidade, e também em Betel, voltada à idolatria. Olha só, ele sai de Judá, do interior de Judá. Deus envia ele para onde? Para o reino do norte, para pregar em Samaria, que é uma cidade cheia de luxúria e imoralidade, e em Betel, que era totalmente idólatra. Então, pouco tempo depois, o rei da Síria, Salmanasar, ele conquistaria o reino do norte e deportaria seus moradores para terras distantes. Esse fato está lá em 2 Reis, capítulo 18, verso 9 ao verso 12. Então, Oséias, reino do norte, Jeroboão II, aí Joel, na infância do rei Joás, Amós, ele sai do interior, vai para o reino do norte, do interior do reino do sul, para o reino do norte, lá em Samaria e Betel, para pregar. Depois dele vem um que ninguém conhece, Jonas, o fujão. Jonas, todo mundo conhece Jonas, tá? Ele foi um profeta que foi um mensageiro muito contra o seu gosto, e ele estava aonde? Na terra inimiga, ele tinha que pregar em Nínive, um povo que era terrível. Então Deus envia ele a Nínive, que era a maior cidade daquele tempo. Então esse episódio do profeta Jonas, ele ocorre provavelmente durante o reinado de Assur-Dan III, lá em Nínive, entre 771 a 754 a.C. E existem fatos históricos que comprovam, né? Quando ocorreram duas grandes epidemias, que foi em 765 e 759 a.C., e um eclipse total do Sol, 763 a.C., que o que poderia ter sido considerado como indícios de juízo divino, preparando com isso o povo para que no ministério de Jonas houvesse genuíno arrependimento. Deus envia duas pandemias, um eclipse total, para mostrar para o povo o seu poder. E ele fala: vai lá, Jonas, já preparei tudo. Olha só como Deus é maravilhoso. Jonas, vai, já preparei tudo. É só você chegar e abrir sua boca. Abre sua boca que o povo vai se converter. Jonas faz o quê? Foge. Em vez de ir para um lado, ele vai para o outro. E mais na frente a gente vai falar sobre ele. Então, tem mais um profeta, Miqueias. Miqueias todo mundo também já conhece, né? Ele atua no reinado de Jotão, Acás, Ezequias, entre 750 a 687 a.C. Ele está lá em Judá. Então Jotão foi um bom rei, mas não afastou o povo da idolatria. Acás foi um rei mau. Está lá em 2 Reis, capítulo 16, do 2 a 4. E o que Acás faz? Se alia aos assírios após terem deportado os israelitas do norte. Então Ezequias, conquistando a simpatia de Deus, pôde resistir vitorioso ao cerco de Jerusalém por Senaqueribe em 701 a.C. A gente vai encontrar esse fato lá em 2 Reis, capítulo 18. Pode ler do capítulo 18 a partir do verso 13 até o capítulo 19, verso 36. E a mensagem profética de Miqueias era de juízo provocado pela infidelidade à aliança estabelecida com o Senhor. Mais uma vez comprovando isso. Era o que? A infidelidade a Deus. Deus chama a atenção do seu povo por causa da infidelidade. Por causa da infidelidade. A gente não pode esquecer que a igreja é a noiva. Se ela é noiva, ele tem um noivo. Aquela pessoa que é noiva significa que tem outra pessoa com quem ela tem uma aliança, um compromisso. Então essa figura, tá? A gente vai ver lá no Novo Testamento falando que a igreja é a noiva de Cristo, Cristo é o noivo, mas esse linguajar apenas está ilustrando algo que já tinha no Antigo Testamento, que era esse compromisso do povo com Deus e Deus com o povo.
Deus faz o compromisso, não é nem o povo que faz o compromisso com Deus. Deus, ele faz a aliança, porque sabe que se o povo fizer aliança com ele, vai quebrar. E a gente vê isso. O povo constantemente quebra a aliança. Não só naquele tempo, nos tempos de hoje também. O povo constantemente está quebrando a aliança, está quebrando a aliança. Aí Deus vem, pesa a mão. Aí quando pesa a mão, aí já era. Deus é misericordioso. Mas existe aquela frase, né? Deus é amor, mas também é juízo, justiça. Deus também é justiça. Aí por último, no período da dominação assíria, temos Naum. O profeta Naum surgiu para anunciar o juízo aos ninivitas. Jonas prega aos ninivitas, e um tempo depois vai quem? Naum. E ele vem para anunciar o juízo aos ninivitas mais de um século após Deus tê-los poupado por intermédio de Jonas. Porque no livro de Jonas, os irmãos vão ver que todo o povo se converte. Todo o povo. Deus já tinha preparado o coração do povo, todo o povo se converte. Mas o que acontece? Aquela geração que havia se convertido já tinha ido embora. Agora está quem? Os filhos, os netos daquele povo. E essa nova geração, eles não tinham o temor do Senhor. Não tinham o temor do Senhor. Igual nós falamos de José, né? Que veio um faraó que não conhecia o Deus de José. Mesma coisa. Aquele povo, essa nova geração dos ninivitas, eles não tinham o temor do Senhor e tornaram-se ainda mais orgulhosos e cruéis que os seus pais. Então, em 612 a.C., Nínive foi completamente destruída. A gente vai ver isso lá em Naum. Abrir o livro do profeta Naum, vamos ver isso lá, a destruição de Nínive. Agora nós vamos falar sobre nos tempos da dominação babilônica. Vimos os assírios, os profetas já que atuaram naquele contexto da dominação assíria. Vamos ver agora nos tempos da dominação babilônica. Eu gosto de dar esse estudo e sempre mostrar isso, porque quando os irmãos pegarem o livro de qualquer um desses profetas, já vão assimilar, ó, esse profeta aí foi no período tal, ó, isso daí foi no período daquele dos assírios, ó, daqui foi dos persas, então a gente vai falar assim, dos persas, o pessoal vai lembrar sempre de quem? Daniel. Chega lá Dario, que era rei o quê? A gente falou sobre ele terça-feira, né? Aí dos médios e dos persas. Fala assim, persa, Daniel, mas não foi só Daniel, vamos ver isso hoje. Então os irmãos já vão começar a contextualizar, não, esse profeta aqui foi no período tal. Então vamos ver que no tempo da dominação babilônica, né, foi após os assírios. Embora os assírios tenham atuado como instrumentos na mão de Deus, não deixaram de ser punidos por sua crueldade e arrogância. Os babilônios, que já existiam desde os tempos de Abraão é da onde? Ur dos Caldeus, lembra? Ur dos Caldeus, Abraão não era judeu, por isso que a gente está falando na exposição de Gálatas aos domingos sobre isso. Abraão não era judeu, o povo, os judaizantes ficavam batendo no peito, falando, nós somos filhos de Abraão, tal, e Paulo mostra, calma aí, primeiro, Abraão não era judeu, e outra, a justificação dele, ele foi justificado antes dele se tornar circuncidado. Ele ainda era ímpio quando a graça chegou até ele. Então Abraão, ele não era judeu. Muita gente acha que ele era, mas não era judeu, tá? Ele era lá de Ur dos Caldeus, Mesopotâmia. Todo mundo lembra da escola, né? Crescente Fértil, aquela tudinho. Ele era daquela área ali, da Mesopotâmia. Então, eles já existiam desde a época de Abraão e tornaram-se rapidamente um inimigo à altura dos assírios, até que finalmente os sobrepujaram, arrasando Nínive e usurpando a Nínive, né, de seus antigos territórios. Então, na forma de estender seus domínios, Nabucodonosor marchou implacável contra Judá, conquistando Jerusalém, saqueando seu templo e levando cativo seus habitantes. Aí o pessoal vai falar, Daniel. Todo mundo já sabe, conhece daí, né? Daniel pega os mais letrados, os mais inteligentes, os mais fortes, robustos, e coloca para atuar dentro do palácio. Mas a gente vai ver esse episódio aqui da conquista,
lá em 2 Crônicas, capítulo 25, do verso 7 ao verso 13, e no capítulo 36, verso 7. Tá bom? Os irmãos estão lendo aqui, não estão lendo, que eu não coloquei, mas estão ouvindo aqui, mas tem irmãos em casa que gostam de anotar os versículos, os textos. Então está lá, mostrando mais ou menos, mais uma vez, que aquilo que está lá no profeta menor está no livro de Crônicas. Está lá no início. Então, mais uma vez, vemos Deus agindo por meio da história para que seus intentos e promessas fossem cumpridos. Quem foram os profetas que atuaram nessa época? Primeiro, Abacuque, nosso grande amigo, que nós recentemente falamos sobre ele, tá? Abacuque profetizou durante o reinado do perverso Joaquim sobre Judá, cerca de um ano após a primeira invasão de Nabucodonosor, foi em 606 a 605 a.C., quando Daniel e outros jovens foram levados para a Babilônia. Então sua mensagem exaltava a soberania divina sobre os acontecimentos históricos e defendia a bondade e a justiça de Deus. Depois, Sofonias, o tão falado Sofonias, que eu fico brincando com a igreja, vamos abrir hoje o texto de Sofonias. Eu sei, muita gente, depois do estudo que a gente está tendo agora, não, mas eu sei que muita gente por aí ainda vai falar assim: Sofonias, tem na Bíblia isso? Obadias, tem? O pessoal vai confundir com um negócio que tem passado a tal de Obabox. Não é Obabox, é Obadias. Tem gente que vai confundir. Então, Abacuque e Sofonias. Então, foi o contemporâneo do rei Josias, lá em 2 Crônicas, capítulo 34, e profetizou a angústia que acompanhava a invasão de Jerusalém por Nabucodonosor, que a gente vai ver isso lá no capítulo 1 de Sofonias. Sua mensagem traz embutida uma conotação escatológica que se cumprirá no dia do Senhor, na grande tribulação. Ele profetizou também a destruição de Nínive, está lá no capítulo 2, e o juízo contra as nações rebeldes, lá no capítulo 3. Então nós já vimos quem atuou, quais que atuaram no período da dominação assíria, período da dominação babilônica, tá? Deixa eu ver, nós falamos alguma coisinha dos egípcios, né? Mas não tinha profeta naquela época, só falamos do contexto. E agora nós vamos falar no tempo do exílio, tá? Tempo do exílio. Então, após longos anos de advertência constantemente ignorada pelos judeus, finalmente cumpriram-se as advertências do Senhor. Deus usou um povo ímpio, a Babilônia, como instrumento para puni-los. Deus falava: se arrependa, não vai se arrepender, vocês vão ficar fora daqui, vou deixar vocês presos. Deus foi bem enfático. Então aconteceu, porém, que os descendentes de Esaú, que são os edomitas, tá? Quando fala Edom, os descendentes de Esaú, aproveitando-se da desgraça alheia, tudo fizeram para agravar o sofrimento dos judeus, aliando-se ao inimigo, saqueando o pouco que lhe restara e impedindo sua fuga. Está lá em Obadias, tá? O Senhor enviou um mensageiro para profetizar juízo contra os edomitas e mostrará aos judeus que ninguém toca no povo de Deus sem receber merecido castigo, nem mesmo aqueles que são os instrumentos da disciplina, que nós já falamos quase agora, os assírios e os caldeus. Mexeram com o povo de Deus, os egípcios também. Cadê eles? Mostra aí. Não existe mais ninguém. Quer conhecer a história deles? Vai no museu. Vai lá no museu. Não existe ninguém. Deus pesou a mão. Então, o livro do profeta, que é o único que está aqui, que é o Obadias, fala sobre isso, sobre que Deus disciplina o povo, mas aqueles que disciplinam a mão de Deus também sofrem consequência. Então vamos ver que Obadias levanta a voz contra Edom, dizendo: porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações, como tu fizeste, assim se fará contigo, o teu mal feito tornará sobre a tua cabeça. Está lá no verso 15 de Obadias, que Obadias só tem um capítulo, é o livro que talvez as pessoas tenham mais dificuldade de achar, porque virou uma página e acabou. Então, disse ainda mais o profeta: por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobriste-á a vergonha e serás exterminado para sempre. Então não há unanimidade quanto à data de tais profecias, mas o contexto parece favorecer a hipótese de ter sido durante o exílio. Então isso aí
ainda não existe uma unanimidade, tá? Mas é provavelmente durante o exílio. Agora vamos falar sobre o tempo persa, que é o tempo que muita gente conhece, tá? A gente está falando num momento um pouco mais histórico, né? Do contexto de cada profeta, e a partir da semana que vem a gente vai começar já a cair dentro dos livros dos profetas. Então, na dominação persa, vai se cumprir o que? A disciplina dos judeus, que foram de 70 anos. 70 anos cativos. A gente vai ver lá nos Salmos, que se qual Salmo, em que eles falam, eu acho que é o 100 e... calma aí. Não vou mostrar aqui agora não, porque eu fico preocupado com a hora também. Em que eles falam assim: como nós iríamos cantar cânticos de Sião, estando nós ainda aqui, longe da nossa terra? Eles questionam isso, porque o povo fala assim: ó, canta uma canção daquela alegre lá da terra de vocês, cantam lá. E eles penduravam as suas harpas, né, seus instrumentos lá no salgueiro, e falavam: como que a gente pode cantar? Isso lá no exílio. É um salmo que representa o período do exílio. Então, 70 anos, imagine só. Pessoas que foram velhas, que não viram a liberdade depois, que sofreram a consequência por causa de atitudes deles mesmos, pessoas recém-nascidas que cresceram lá dentro do cativeiro por causa da desobediência e da infidelidade dos seus pais, e crianças que nasceram depois, já perto da saída, que ainda pegaram um pouco do cativeiro como consequência da desobediência e infidelidade dos seus avós, dos seus antepassados. Tudo isso por causa da desobediência. Olha só, desobediência. Então, eles ficam 70 anos e Deus faz o quê? Ele conduz a história, né? E ele conduz o reino persa, comandado por Ciro, ao triunfo sobre a Babilônia, a fim de restaurar o seu povo. Segundo Crônicas 36, 23. Então, Deus já havia planejado isso já há muitas décadas antes disso. Por quê? Porque a gente vai abrir lá em Isaías agora. Isaías, capítulo 45. Isaías, capítulo 45, verso 1, diz o quê? Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações ante a sua face, e para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Isaías, olha só, Isaías, décadas, tá? Antes do exílio. Olha só, décadas antes ele já estava profetizando sobre isso. Então Deus a gente acha que as coisas acontecem por acaso. Não, Deus já tem tudo já, o propósito dele já está pronto já. Toda a nossa história já está pronta. Deus não é pego de surpresa, Deus não se surpreende. Deus não acorda de manhã e vai pentear a barba e fala: ih, aconteceu isso. Não. Deus, ele já tem todos os nossos dias escritos, todos os dias da humanidade escritos. Tudo já está alinhado. E ele já tinha levantado Ciro antes de Ciro existir. Olha só, antes de Ciro existir, ele já falou: vou levantar Ciro para libertar vocês. Então, ele levanta Ciro, que derrota
a Babilônia, né? Ele é os persas, medos e persas, né? Então ele já levanta Ciro para restaurar o seu povo. Então, para que a vida em Judá voltasse à normalidade e se preparasse para a chegada do Messias prometido, Deus enviou seus 3 últimos mensageiros do Antigo Testamento. Quem? O profeta Ageu, todo mundo conhece o profeta Ageu, que foi a primeira voz profética após o regresso do exílio, 520 a.C. Depois de 15 anos da chegada a Jerusalém, o povo ainda não havia terminado a reconstrução do templo. Então Ageu faz o quê? Os repreende e revigora-lhes o ânimo, dando-lhes esperança de dias melhores. Todo mundo vai lembrar de quê? Considerai o vosso passado. Considerai o vosso passado. E ele fala: viveis em casa apaneladas, casas apaneladas, né? Apaneladas. Ali significa uma casa que tem madeira trabalhada. A casa toda de madeira, mas madeira trabalhada. É como se a gente entrasse numa casa toda de madeira e víssemos aquelas madeiras na parede, todas entalhadas, aqueles desenhos bonitos, muito bem feitos. E ele fala: vocês saíram do cativeiro, já tem 15 anos aqui, a casa de vocês totalmente luxuosa, com material de primeira, desenhos entalhados na madeira, e a casa do Senhor largada de lado. Ageu, ele desce o sarrafo, né? Como profeta, ele chama a atenção e fala: considerai o vosso passado. Olha lá para trás, onde vocês estavam, olha onde vocês estão. Vocês voltaram para a terra agora, e vocês vão tratar a casa do Senhor desse jeito. Então vemos Ageu. Eu falo que não vou entrar no assunto do livro, né? Mas não tem como, né? Mais forte. Aí vemos o profeta Zacarias, que não tem nada a ver com o Zacarias lá de Isabel, prima de Maria, tá bom? Então Zacarias, ele trouxe uma mensagem de consolação no contexto na qual as pressões dos povos vizinhos procuravam impedir a restauração do templo e do culto, que é 520 a 518 a.C. Então sua mensagem mostrou-se essencialmente messiânica, prevendo tanto o primeiro advento, que é a primeira vinda de Cristo, né, o nascimento, está lá em Zacarias 9:9, como a segunda vinda de Cristo, que está lá em Zacarias 14:4-9. Alguns estudiosos dizem que o livro de Zacarias, ele é o mais messiânico dos profetas, porque ele vai profetizar que nasceria o Messias, mas também que esse Messias retornaria. Então ele pega as duas vindas de Cristo. E vem agora o profeta Malaquias. Esses 3, eles estão no tempo da dominação persa. Então Malaquias atuou em Jerusalém quase um século após o regresso dos exilados. Eles voltaram mais ou menos 520. Então ele começa a profetizar entre 450 a 400 a.C., repreendendo a negligência espiritual do povo e dos líderes religiosos que fizeram dos cultos uma enfadonha rotina. O profeta ressaltou as características do verdadeiro culto e dos verdadeiros adoradores, tá? Então a gente vai falar isso mais à frente, mas muita gente fala, né, não, porque o que está escrito em Malaquias sobre a questão do dízimo, né, Malaquias 3:10, tem muita gente que usa esses textos como para dar ênfase à teologia da prosperidade, a pedir dízimo, pedir oferta. Só que porque aquilo ali era lei, aquilo não vale mais no Novo Testamento. Eu não vou entrar nesse mérito, só vou falar o seguinte: Malaquias vai tratar da questão do compromisso com Deus. Então as pessoas botam um pouquinho Malaquias de lado, porque falam assim: não, Malaquias não está falando do dinheiro em si, está falando do compromisso com Deus. Por quê? Uma coisa leva a outra. Se a pessoa não tem compromisso com Deus, a pessoa não participa das programações da igreja, a pessoa não lê Bíblia, a pessoa não vai orar, e a pessoa não vai ter fidelidade através dos dízimos e das ofertas. Uma coisa puxa a outra.
Então Malaquias trata isso, do compromisso com Deus. E ele cita o quê? A questão da contribuição. Só quero deixar isso claro porque quando a gente chegar no texto do profeta Malaquias, nós iremos falar sobre isso. E talvez quando a gente fale assim, semana que vem Malaquias, talvez muita gente não vai querer assistir, porque eu falo assim, vai falar sobre dízimo. Então já estou dando um spoiler de que quando ele trata desse assunto, ele fala de um compromisso total. Porque Deus, ele nos resgatou, nos salvou. Ele salvou só a nossa alma? Foi uma salvação integral. Por que o meu compromisso tem que ser parcial com Deus? Essa é a pergunta. Se Deus, ele me salva integralmente, tá? Porque eu vou morrer, tal, esse corpo corruptível vai ser transformado. Ele vai se tornar incorruptível. Eu não vou estar como um fantasminha no céu, na glória, eternamente. Eu vou estar com o corpo transformado. Se Deus me salva integralmente, por que eu tenho que ter compromisso com Ele parcialmente? Esse questionamento que todos nós devemos nos fazer diariamente. Não é só em relação a dízimo de oferta, não, irmão. Estou falando sobre isso, não, tá? Estou falando no contexto geral. Tá? Depois até irmão que depois assistir ao estudo de hoje fala assim, o pastor está falando sobre isso, teologia da prosperidade. Não, estou falando no contexto geral. Essa é uma pergunta que todos nós devemos fazer todos os dias. Porque você pode ser dizimista, fiel, ofertar, fazer doações à igreja, fazer tudo, mas não ter uma vida de compromisso na palavra com Deus, não ter uma vida de compromisso em oração com Deus. Então, quando eu falo sobre isso, é um compromisso integral. Cada um sabe onde tem a sua deficiência. É um contexto integral que nós devemos ter. Mas Infelizmente a gente acaba pesando mais um lado do que o outro, enquanto Deus, ele quer o quê? Quer você totalmente. Então a gente vai falar sobre isso. Talvez eu não fale o dia para os irmãos não se assustarem e tal. Eu sei que os irmãos aqui não vão se assustar, mas estou falando dos irmãos que talvez assistam. Tem muita gente que não é da nossa igreja que assiste. Deus tem nos abençoado com isso. Eu agradeço aos irmãos que estão na transmissão, aos irmãos que não são da nossa igreja. Tem pessoas até que não pertencem a igreja nenhuma que assistem. Agradecer a participação dos irmãos. Mas a gente vai entrar nesse texto e a gente vai falar mais sobre isso. Então, falamos sobre esses profetas, sobre os 12 profetas, quais foram os períodos que eles atuaram, tá? Vamos falar a partir da semana que vem sobre todos eles. Pedir a Alissa para colocar aquele outro slide que eu coloquei semana passada, dos períodos. Da cronologia. Vê se você consegue achar aí, filho. Para a gente fechar, porque com certeza muita gente não assistiu semana passada, tinha irmãos que não estavam semana passada, ainda dá tempo de mostrar ali rapidinho. Então, a mesma pastinha, você vai ver cronologia. Eu ia ampliar mais a imagem, mas não deu para ampliar. Esse daí. Não precisa congelar não, tá? Então vamos ver ali, né? Ali, girando para cá, para Reino Unido. Tá? Reino Unido não é Inglaterra não, tá, irmão? Reino Unido, eu falei, né? Davi, ele junta o reino, aí chega Roboão, neto dele, e divide o reino entre Reino do Sul e Reino do Norte. Reino do Sul, Judá; Reino do Norte, Israel. Semana passada eu falei que íamos falar sobre isso. Então vamos ver que no Reino do Sul, tá? Quem eram os contemporâneos em locais distantes. Vamos ver que Joel e Obadias foram contemporâneos de Elias e Eliseu. Só que Joel e Obadias, no Reino do Sul, e Elias e Eliseu no Reino do Norte.
vamos ver que aqui a partir de 735, mais ou menos, Miqueias e Isaías acabam se tornando contemporâneos de Oséias, Amós e Jonas, que nós vimos ali. Aí depois vem Naum, Abacuque, Sofonias, Jeremias, Reino do Sul, Daniel, Ageu, ali já na período de cativeiro, né? Aí vemos Ezequiel, Zacarias e Malaquias, já aqui 440 a 400 a.C. Então vamos pegar de 900 a.C. a 400 a.C., período da profecia dos profetas, tá? Ali já entrou os profetas maiores, mas só para mostrar qual lado, né, qual reino que eles atuaram, tá bom? Aí tem outro, vou deixar só isso daí mesmo. Acho que deu para dar uma norteada, né? Para a gente ver mais ou menos aonde cada um atuou. Então são datas aproximadas e a gente vai ver que é Deus agindo na história. Deus cuida do seu povo. Aí vai falar, pastor, mas como Deus cuida do povo se Deus botou o povo em cativeiro e Deus ele baixou o braço em cima do povo, disciplinando? Deus cuida do seu povo, não é assim? Quem tem filho, quando o filho sai das rédeas, nós não disciplinamos? Não colocamos de castigo, não tomamos beliscão. Tem aquela famosa havaiana que a gente estava falando no início do culto, né? Antes do culto, aquela havaiana que era chinelo de pobre, hoje em dia já é um chinelo de elite. Aquela havaiana que voa, né? Que eu costumo sempre brincar falando que chinelo de mãe não faz curva. Você corre da mãe, você entra no quarto da mãe, joga o chinelo igual o bumerangue, vai te acertar na curva. Mas ela faz isso, mas ela ama. Ela faz isso para disciplinar. O pai, quando coloca de castigo, faz porque ama, para disciplinar. Deus, ele não é diferente. Ele, quando ama, ele disciplina. Hebreus fala sobre isso, que ele é um pai zeloso, é um pai que disciplina. E a disciplina sempre é para trazer para perto, não para longe. E Deus usa esses homens, ela tirou, mas deixa. Ele usa esses homens para poder transmitir a mensagem dele, né? De correção ao povo. Que a gente tenha esse ensinamento hoje. Hoje foi um estudo mais histórico, né? Panorâmico, para a gente poder entrar legal mesmo nos textos. Mas a gente sai daqui com esse ensinamento de que eles atuaram num período turbulento, mas eles atuaram a mão de Deus para trazer o quê? Para levar, melhor falando, para levar uma mensagem de arrependimento. Por quê? Porque simplesmente o povo deixou Deus de lado. Deixou Deus de lado. E se tem algo que nós devemos fazer todos os dias, é agradecer a Deus, porque é Ele que nos escolheu. É Ele que nos escolheu. Não fomos nós que escolhemos. E muitas vezes nós escolhemos deixá-lo de lado. Deixar de lado. Que a gente possa todos os dias agradecer a Deus. Senhor, muito obrigado porque o Senhor me escolheu. E esse sentimento de gratidão possa gerar um compromisso muito maior com Deus. Compromisso muito maior com Deus. Compromisso pessoal com Ele, de falar, Senhor, quero ter mais intimidade com o Senhor. Mais intimidade com o Senhor. E assim a gente possa crescer na nossa vida cristã aqui nessa terra, até aquele dia que o Senhor vai vir nos buscar. Ou nos chamar. Mas o que importa é que estaremos com Ele de qualquer modo. Que a gente possa ter um coração grato. Amém? Que o Senhor abençoe a sua vida. Que o Senhor continue falando poderosamente. Nós não lemos todos os profetas, mas o texto que nós lemos hoje, que o Senhor continue falando através dele aos nossos corações. Vamos ficar de pé? Vamos encerrar falando que domingo temos a nossa
nosso culto de manhã, 9 horas. 10 horas teremos nosso estudo bíblico. Hoje, não podemos esquecer que hoje nós comemoramos 162 anos de Igreja Presbiteriana do Brasil, dia 12 de agosto de 1859. Vem um jovenzinho, 26 anos, sai lá dos Estados Unidos, Ashbel Green Simonton, sai de lá, da sua terra, para vir para o Brasil. E chega com 26, morre com 34. Esse curto período, tá? Curtíssimo período, ele plantou a igreja aqui, evangelizou e fundou igrejas, criou seminário e fez muita coisa. E hoje nós fazemos parte de uma denominação de um homem que teve a coragem de sair do seu país porque Deus mandou ele sair. Olha só, Deus falou para ele vir e ele veio. Então hoje eu coloquei no grupo um pedaço da história em que ele aos 34 anos está morrendo, né? E se eu não me engano a sua irmã, a esposa de Blackford, ela chega para ele e pergunta assim, ele já morrendo no seu leito de morte, e ela pergunta assim: e o que será dos crentes? O que será dos crentes? E parafraseando o que ele falou, ele diz que a história está na mão de Deus, ele levantaria outras pessoas para pregar o Evangelho. Isso em 1800 e pouco. 2021. Você faz parte do que ele falou, que Deus levantaria outros crentes para dar prosseguimento à obra e pregar o Evangelho. Olha só aonde Deus te colocou. Não estou idolatrando a denominação, tá? Quem me conhece sabe que eu não sou de fazer isso, idolatrar denominação, pastor, nada. Mas nós temos que agradecer a Deus, que Ele nos mobilizou e nos chamou para fazer parte dela. Então temos que agradecer a Deus, porque Ele levantou homens. Eu já contei domingo retrasado, né, a história na classe única, sobre alguns homens, né, que fizeram a história da nossa igreja, como o JMC, né, José Manuel da Conceição, que saía pregando a pé, rodando o Brasil adoidado a pé e às vezes de cavalo, andava com a mesma roupa, às vezes já rasgada, mas ele não parava de pregar o Evangelho. Ele baixou na Baixada Fluminense, pregou o Evangelho na Baixada Fluminense, na época era uma fazenda só. E outros homens que saíram de suas nações vieram para cá, alguns alemães, holandeses, e Deus foi pavimentando a rua onde nós estamos trilhando hoje. E amanhã, se Deus permitir, outros trilharão a mesma estrada que nós estamos pavimentando hoje. Então devemos agradecer a Deus, porque Ele é o Senhor da história, é Ele que move os corações para pregar o Evangelho, para fazer a obra dEle, que a gente possa ter o mesmo sentimento de Simon, de pregar o Evangelho, simplesmente pregar o Evangelho, a quem a gente encontrar na rua, onde quer que a gente esteja, porque a gente vai receber o galardão lá no céu. A gente às vezes não vai nem saber quem é que se converteu pelo que nós falamos, mas no céu com certeza tem festa quando uma pessoa se arrepende. Que nós possamos ser esse instrumento que Deus vai usar para que haja festa no céu todos os dias. Amém? Pedir para nossa irmã presidente faça a oração final, e na oração já agradecer a Deus também pelo dia de hoje, né? E que Deus nos faça cada vez mais fiéis a Ele e a sua palavra. Querido Pai amado, diante, Senhor, da Tua presença, nós nos encontramos. Queremos te agradecer por este dia, por este momento, por cada aprendizado, Pai, a qual o Senhor hoje falou conosco através da Tua história, da Tua palavra. Que possamos, Senhor, em nome de Jesus, colocar em prática tudo que temos aprendido, que possamos ser transformados,
sermos servos fiel a Ti, que possamos Te adorar em espírito e em verdade. Queremos também Te agradecer, Senhor, pelo o nosso irmão, Pai Silas, que trouxe, Pai, a Tua palavra para o Brasil, Senhor. Muito obrigada. Porque se estamos aqui, Pai, foi porque o Senhor usou esse homem, Pai, para trazer a Tua palavra. Nos sustenta, abençoa toda a Tua igreja presbiteriana do Brasil, fortalece, edifica, santifica a Tua igreja na Tua palavra. Amém. E usa a Tua igreja para que vidas se rendam aos Teus pés. Amém. Através do Teu povo. Muito obrigado por este momento. Nos leve em paz para os nossos lares e nos dê uma noite de paz, um sono reparador. É o que nós te oramos, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, as doces e eternas consolações do Espírito Santo repousem sobre vós, sobre os vossos familiares e sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a terra, não somente agora, mas para todo sempre. Amém. Deus te abençoe.